Pit stop é muito importante na vida. Eu tive o privilégio, dado por Deus e por minha igreja, de dar férias ao pastor, de passar 10 dias num pit stop completo. E foi muito maravilhoso, irmãos. Eu não usarei o tempo para contar o que eu experimentei, mas uma das grandes experiências foi não ter televisão, não ter internet, não ter telefone e não ter barulho de qualquer natureza. Foi maravilhoso porque eu via só os pássaros, os animais e as águas, especialmente quando nós estávamos singrando as águas do rio Caurés, ali próximos de Barcelos, um dia longe de Barcelos, só ouvindo a água. Isso é maravilhoso. Vocês sabem que pit stop é importante para uma corrida, porque quando há pit stop, eles colocam a gasolina que precisam para terminar a corrida, trocam os pneus que estão desgastados, né? E essa é uma boa figura do que pode acontecer na nossa vida, quando nós tiramos tempo para um acampamento, e um acampamento com este tema. Por certo, nós reconhecemos que somos cercados de uma natureza muito exuberante, perdão a todos os outros de outros estados brasileiros, mas eu entendo, e com alguma profundidade, que o estado do Amazonas é inigualável no tocante à natureza. E se nós estamos muito acostumados aqui só a ver a poluição dos múltiplos igarapés de Manaus, nós não vimos nada, porque longe daqui é tudo uma maravilha muito grande. Eu cedo a tentação de dizer para os irmãos que, por exemplo, só para chegar num determinado lugar de caçadas e pescarias, eu fui levado por 2 guias por 5 horas, das 6 da manhã até as 11 da manhã, eles cortando madeira, porque naturalmente o igarapé natural é cheio de liames e outros obstáculos, para chegar num lugar realmente paradisíaco. E lá tivemos experiências as mais variadas e abençoadoras. O assunto hoje sugerido pelo próprio irmão Caio foi que nós falássemos a respeito de processos. E quando o irmão Caio me sugeriu este tema para a reflexão desta manhã, eu pensei imediatamente em um grande professor que eu tive no passado, o professor John Newport, um dos maiores filósofos cristãos daquele tempo, nos anos 70, em um seminário nos Estados Unidos da América do Norte. Ele repetia sempre o que dizia, de formas criativas, como geralmente acontece com professores, bons professores. Mas uma afirmação que ficou na minha mente, que ele fazia e que me abençoou muito, e tem me abençoado desde então, é a seguinte: ele disse: os bons princípios para a regulamentação da vida são poucos e são simples, e os mais importantes deles são processos e consequências. Vocês podem gravar isso, né? Só 2 palavras, 2 conceitos: processos e consequências. E de fato é assim. Eu prezava muito este professor e me maravilho cada vez mais com o que ele dizia, o que ele ensinava. Ele era tão bom, irmãos, que no seminário onde eu estava estudando, muitos estudantes, quando iam naquele sistema norte-americano de múltipla escolha, sempre foi assim lá, por isso que a educação é tão avançada. Lá a pessoa vai estudar uma determinada matéria, a pessoa pode escolher exatamente o que quer e se firmar ali. É por isso que há tantos especialistas naquele grande país do norte. Muitas pessoas não escolhiam a matéria, não importava o nome, eles escolhiam o professor. Vejam o valor de um bom professor, né? Escolher pelo professor, de olhar assim, o que é que ele está ensinando neste semestre? Aí o camarada saía escolhendo quase tudo. Não dava tudo porque naturalmente há algumas outras coisas que precisam ser estudadas a fim de que haja uma coesão no aprendizado. Mas, irmãos, ele dizia coisas muito impressionantes. Por exemplo, ele também ensinava, já naquela época, que o mundo, dentro de algumas décadas, dizia ele, experimentará total destruição por causa da quebra do princípio de que existe verdade absoluta. Ele dizia isso naquele tempo. E, naturalmente, alguns de nós já não tem nada, está tudo tão definido, né? Estudantes pensam assim, né? Nisso aí ele deve estar errado, né? Nem demorou, chegou a filosofia do absurdo. Esta que faz com que, por exemplo, um filme hoje, às vezes, não tenha necessidade nenhuma de enredo. Enredo tem a ver com processo, né? Para que enredo? É só algumas cenas e
Quanto mais chocantes, melhor, né? Chocantes do ponto de vista moral, chocante do ponto de vista espiritual, chocante do ponto de vista de organização. E os irmãos sabem, vocês sabem muito bem que há jovens da idade de vocês hoje que não fazem outra coisa a não ser agredir estes princípios. Por exemplo, agredir com o que está escrito na roupa. Quando a gente anda por aí, especialmente se a gente visita algumas cidades do Canadá, foi onde eu vi as coisas piores na minha vida, em Montreal, naqueles shoppings de Montreal, palavrões horrorosos e extremamente explícitos no meio da camisa, de homens e mulheres, jovens, é verdade. Cabelos, eu não tenho nenhuma ofensa com quem tem cabelo, sendo careca, mas meus cabelos já vi de todo tipo, eu já vi chifres saindo assim, o penteado, com chifres enormes e saca-rolha, já vi tudo isso. E você deve ter visto também, né? Inclusive eu descobri uma vez que eu estava surfando na televisão, um programa, se eu não me engano, era Tabu, e eu vi aquilo que eu vi em Montreal, eu não vi tudo, porque naturalmente, graças a Deus, eu aprendi a proteger a minha mente e o meu coração, mas eu vi um pouco disso. Mas voltando ao nosso tema, processos. Quando nós lemos a palavra de Deus, há muita coisa sobre processos. E naturalmente que até Deus revela na sua palavra que Ele também usa processos. A criação é cheia de processos, né? Primeiro a semente, depois a planta e depois o fruto. E aí, no caso da natureza, aí novamente o processo. Nós não podemos nos enganar com o fato deste aspecto cíclico dos processos, porque na nossa vida, na sua vida e na minha, o processo tem início, meio e fim. Eu estou falando de fim final, a parte final da corrida. Tem lá o início, tem o meio, tem o pit stop, mas tem fim. E sábios somos nós, em qualquer idade, se nós entendermos isso do processo da vida humana, do processo da sua vida. Porque nenhum de nós está aqui para ficar. E parece que tanta gente, novo e velho, nos nossos dias, imagina que a vida não tem fim. Eu também gosto de esportes radicais, e bastante radicais. E é por essa razão que em 1990, um jacaré de quase 4 metros quase me come. Porque eu estava mergulhando nas águas do Rio Verde, Água Verde, que é afluente do Rio Urubu. Mas, irmãos, a gente não se entrega a um jacaré para terminar a vida assim, mas alguns se entregam, né? E alguns se entregam porque, de fato, não tem esta concepção de que o processo da vida humana não é cíclico naquele sentido geral. Tem início, meio e fim. Início, meio e fim. E esta é uma lição interessante sobre os processos da vida, e o processo da minha vida. Porque já que a vida é criada por Deus, e com propósitos especiais, o louvor da sua glória, mas no processo tanta alegria para nós também, nós devemos cuidar da nossa vida. E aqui vem a primeira pergunta. Eu estou avançando, não tenho um esboço, mas eu tenho no meu coração que vou dizer para os irmãos até o fim. Irmãos, nós precisamos ter cuidado com a vida. Não há problema nenhum em participarmos de alguns esportes radicais. Alguns são mais radicais do que outros, mas mesmo quando nós praticamos esportes radicais, é com cuidado para que a nossa vida não seja ceifada antes do tempo. Por exemplo, eu estava naquela situação quando o jacaré quase me comeu em 1990, setembro de 1990, mas eu estava armado com uma faca de lâmina que dá para fazer barba na perna. Eu estava com pés de rã, pés de pato, como alguns chamam, para poder nadar mais ligeiro. Eu já tinha prática de dezenas de anos já, eu agora tenho 70 anos, dezenas de anos de experiência com a natureza. Eu não caí no meio do Igapó, eu caí primeiro na terra e fui ganhando espaço e fui observando se havia dificuldades ou não. Além disso, eu tinha um arpão cobra de última geração, cujo arpão de mais ou menos 1 metro de distância entra em quase tudo. Não entrou na cabeça do jacaré porque ele era velho demais e curtido, e a cabeça do jacaré é sólida, com uma placa enorme. Agora ele sentiu o peso do arpão cobra e foi embora. Mas eu ia dizendo, nós protegemos a nossa vida. Nós gostamos de esportes radicais, mas nós protegemos a nossa vida. É um dever de quem tem consciência do valor da vida.
e de quem Deus é e o que Ele quer de nós. Irmãos, processos são muito importantes. Eu aprendi sobre processos, como a maioria de vocês, estou só relembrando isso, quando eu era bem novinho ainda. O paraense dizia bem novinho, né? Assim que parece fala, eu sou de lá. Bem novinho, 4 anos. O meu pai trouxe umas sementes de zinhas. Talvez alguns de vocês saibam que a zinha é uma flor simples, de mais ou menos 6, 7 pétalas, de várias cores. Meu pai trouxe para casa umas sementes de zinhas e sugeriu que nós plantássemos, eu plantasse aquelas sementes no quintal da nossa casa. Eu plantei aos 4 anos, mas logo no outro dia, com certeza, eu chamei o meu pai. Quando ele chegou, disse: papai, vamos ver as flores. Não tinha flor nenhuma, né? A zinha estava lá. A Bíblia diz que se a semente não morrer, fica ela só. Ela passa por um processo e aí nasce a planta. Muito bem, depois de várias semanas, eu imagino, nasceu. Aí eu fiquei entusiasmado, né? Mas e as flores? Oportunamente a flor chegou, e a flor foi muito bonita. As flores são muito bonitas, e as zinhas têm as tonalidades mais especiais. Processo: primeiro a semente, depois a planta, depois a flor. No caso da natureza, cíclica. E eu disse há pouco que a nossa vida não é cíclica neste mesmo sentido, pelo menos quanto à vida física. Nós nascemos, crescemos, produzimos e morremos. E quando nós reconhecemos este fato da nossa vida, nasce, cresce, vive e morre, nós podemos ser muito sábios, podemos adquirir sabedoria. É por isso que o autor sagrado diz assim: ensina-me, Senhor, a contar os meus dias, para que eu alcance um coração sábio. Ensina-me, Senhor, a contar os meus dias, para que eu alcance um coração sábio. Você deve estar contando os seus dias e aproveitando bem os seus dias. Um pastor que tive, que muito abençoou a minha vida quando jovem, o nome dele era João Claypool. Ele gostava muito de falar a respeito de processos. E ele gostava tanto de falar sobre processos que até alguma da sua teologia, naturalmente, especialmente falando sobre Deus, ele falava sobre processos em algumas áreas onde os mais radicais, do ponto de vista teológico, encontravam ofensa com o que ele dizia. Eu imagino que a esta altura, por causa da exposição que nós temos tido à palavra de Deus e aos avanços filosóficos, mas que não abandonam os caminhos de Deus, nós sabemos que até a nossa salvação é processo. Olha, isso é uma ofensa para alguns radicais, né? Alguns carismáticos não aceitam. Não, Deus salvou e está salvo, né? Pior ainda, levantou a mão na igreja, está resolvida a questão. Não está não. Porque nós, o John Claypool, que era meu professor, pastor e professor, quando eu era jovem, ele dizia assim: nós estamos sendo redimidos. Para alguns de vocês talvez isso ainda pegue um pouco, por causa da exposição a certos tipos de pregação. Por que eu digo isso? Porque se nós formos expostos, e é tudo pela misericórdia de Deus, expostos a determinado tipo de pregação, especialmente pregação deficiente, porque há muita pregação por aí deficiente, com todo respeito, mas os irmãos têm inteligência para reconhecer isso, e eu sei que tem, porque jovens como vocês às vezes chegam no meu gabinete ou conversam comigo em alguns lugares onde eu ando e dizem assim: pastor, eu gosto de ir à igreja tal, porque naquelas igrejas os pastores pregam a palavra de Deus. Aí eles dizem uma coisa que entristece profundamente o meu coração, dizem assim: o meu pastor, geralmente são pessoas lá da periferia, pastor muito mal preparado, mal pago, que trabalha em 3 empregos, não tem tempo de nenhuma reflexão para o que diz. É assim na tampa. Ouve R.R. Soares, com todo respeito, ouve o bispo Macedo, e aí joga no pobre do povo que deu, né? Que não deu nada, não tem nada para dar mesmo, né? O interesse lá é ganhar dinheiro, e nada mais, não pregar a palavra. Mas irmãos, ele diz assim: pastor, o meu pastor não diz coisa com coisa. É lamentável, mas tem muito pastor e muito professor que não diz coisa com coisa. Não diz. Mas, se os irmãos forem expostos à boa pregação, sabem o que ele fala? Nós estamos sendo redimidos. Deus não terminou a obra em nenhum de nós. Você ainda é imperfeito.
mas está no processo. Lá vem processo, né? Está no processo. Já nasceu espiritualmente, tá? Começou a crescer, mas não atingiu o alvo. O apóstolo Paulo dizia isso, né? Com muita clareza, né? Há outros versos da palavra de Deus, por exemplo, um deles que eu prezo muito por causa da meu apreço à natureza é aquele: o caminho do justo é como a luz da aurora, e vai brilhando mais e mais até ser dia perfeito. Aliás, eu tive este verso ilustrado muitas vezes no meu pit stop de 10 dias agora, sem televisão, sem nada dessas coisas, porque eu sou de acordar cedo, eu adoro acordar cedo. E geralmente a hora que eu acordo, eu diria que é lá por volta das 4h30, já saciado do ponto de vista do meu sono. Vocês estão na época diferente, eu sei, mas muda porque é processo, né? Daqui a pouco isso vai mudar na sua vida também. Deus queira que não seja por causa de uma deficiência. Mas eu acordo 4h30 e oro muito por tudo aquilo que é do interesse e que está no meu coração, pela igreja, pelos doentes, pelos amigos pastores que estão doentes, entre eles Isaltino, nestes dias, pelos irmãos, por situações difíceis de membros da igreja, algumas que nem foram relatadas a mim pelos próprios doentes, pelos sofredores, mas por seus parentes, drogados, estas coisas difíceis, maus relacionamentos. E aí depois, naturalmente, porque eu já orei bastante, especialmente como eu estava morando no topo, na parte mais alta de um barco de 18 metros, isso éramos só 4 homens, 2 lá embaixo e 2 em cima, por escolha. Aí eu via quando o sol começava, o dia começava a clarear, o que eu chamo de hora mágica. Você sabe por que eu chamo de hora mágica? Porque um dos meus esportes é caçar, especialmente aves ao voo, que é meu prazer também. Então, quando eu vou caçar patos, como vou fazer daqui a 5 dias, no Alto Rio Badajoz, com amigos para terminar as minhas férias, pato do mato chega muito cedo, antes de amanhecer. Então, quando o céu vai dando um jeito assim de que está começando a clarear, começa a chegar. Aí, naturalmente, quem quer aproveitar tem que estar lá, por isso que eu chamo de hora mágica, né? Então, vem aquela hora mágica e daqui a pouco o céu começa a tomar uma coloração meio avermelhada, primeiro assim, fraco, né? Mas depois aquela coisa linda e finalmente aparece a grande bola de fogo. Que maravilha isso! Mas olha, a vida do justo não é quem é justo em si, é quem foi justificado. Deve ser esta a nossa interpretação à luz de Cristo, que é o ponto fulcro, o ponto de interpretação da palavra de Deus, toda ela, de Gênesis e Apocalipse. Mas então, olha, a vida do justo é como a luz da aurora, que vai brilhando mais e mais até ser dia perfeito. Mas o dia perfeito não é aqui, não. O dia perfeito é na presença de Deus. Isso não é para desencorajar luta e processo, no sentido de crescimento. E aí, nessa questão do processo de crescimento, tudo tem a ver com a vida humana. Não há possibilidade de nós só jogarmos a culpa no outro. Mas o meu pai era drogado, meu pai era alcoólatra. Lamentavelmente, esta é a situação de alguns de nós. Não, o meu pai era adúltero contumaz. Lamentavelmente, a experiência de alguns de nós. O meu pai nunca aceitou Jesus Cristo. É por isso que eu sou assim. Eu morava numa favela. Ou então, o meu pastor deu mau testemunho e eu me desviei. Mudei o correr da minha vida, que ia tão bem. Mas não há desculpa não, senhor. Nenhuma. Porque cada um de nós é dotado de inteligência e capacidade. Não só isso, só inteligência. Capacidade espiritual. Capacidade de, auxiliado pelo Espírito Santo de Deus, nós somos capazes, e é possível para qualquer um de nós, em qualquer tempo, tomar uma decisão e tomar o caminho certo, andar pelo caminho certo. Não há nenhuma dúvida sobre isso. Eu nem vou perder tempo, porque vocês sabem disso. O homem escolhe. Deus dá a oportunidade de o homem escolher o seu caminho. E que caminho maravilhoso quando nós tomamos estas decisões. Agora, irmão, neste processo de tomar decisões para sermos abençoados na vida, na corrida da nossa vida, nós precisamos ter coragem
Muita coragem, né? Porque o mundo é mau. Vamos provar para vocês isso, né? Eu tive cada experiência com o mundo mau, conversando com gente lá de Barcelos. Duas garotinhas, vizinhas do pastor, que visitei em Barcelos, depois do meu pit stop de 10 dias. Eu disse assim: pastor, que tragédia na nossa cidade. A droga corre frouxa. Com a conivência de políticos dos mais altos, não só da cidade, mas do Estado. É verdade, do Estado. As duas filhas do meu vizinho estão grávidas, com 11 e 12 anos. 11 e 12 anos. Irmãos, o mundo é mau. O mundo é mau. Mas nós não temos que andar como o mundo anda. Porque é processo, mas Deus já estabeleceu o que Ele quer. E está escrito aqui. Não é na palavra de quem diz que revela, né? Não, é a revelação. O que revela tem que revelar o que está aqui. E é a única segurança que nós temos, porque apesar de toda a filosofia pós-modernista, que não há verdade absoluta, há sim. E a verdade absoluta diz que há processos, mas há outros processos. E o processo que nós queremos é o processo conforme Deus, que nos permite corajosamente, apesar de todas as circunstâncias, não importa quais circunstâncias, dizer: eu vou andar no caminho certo, eu vou andar no trilho, porque eu quero o resultado que andar no trilho vai dar, e os resultados são maravilhosos. Uma coisa interessante sobre processos é que nós precisamos reconhecer isso, é óbvio demais, não precisamos discutir, mas reconhecer que processos existem. E processo tem a ver com, todo processo tem algo a ver especificamente com a duração do processo, o tempo do processo, cronos, uma coisa depois da outra. E quando nós atrapalhamos a nossa vida no sentido dos processos, muitas vezes é porque nós colocamos, um provérbio que diz assim: o carro antes dos bois. Está errada, a posição está errada, a cronologia está errada, né? E nós reconhecendo não só que há processo, mas que o processo tem a ver com o tempo, nós precisamos andar muito cuidadosos com isso. Há um salmo que eu prezo muito, recentemente preguei na minha igreja sobre ele, pensando especialmente na juventude, é aquele que diz assim, Salmo 1. Alguns de vocês, eu creio, sabem de cor este texto: bem-aventurado o varão, mas a varoa também, por certo, que não anda segundo o conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escândalos. Antes tem o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Ele será como árvore plantada junto a ribeiros de águas, a qual dá o seu fruto. Lá veio o processo, né? É plantado em ribeiros, perto de ribeiros de águas, e dá o seu fruto na estação própria. Processo, estação própria. E tudo quanto fizer prosperará. Irmão, não é algumas coisas que ele fizer vão prosperar, não é tudo. Processo. Tudo quando ele dá o seu fruto na estação própria. Quer dizer o seguinte: não é nem antes e nem depois, é no momento certo. Isso me lembra uma ilustração de um pastor que eu ouvi certa feita. Ele disse que uma mulher muito interessada em levar o seu filho a apreciar música erudita, resolveu levar um garoto de 5 anos, a idade de um de meus netos, 5 anos, para assistir uma orquestra sinfônica que ia se apresentar na cidade. Eu fui preparado. Não é muito comum levar garotos desta idade para uma apresentação de uma sinfônica, mas a família levou. E quando chegou lá, irmãos, aquela maravilha de música, nem todos gostam, reconheço, alguns preferem carimbó, mas a família era desse nível, né? E já queria introduzir isso para o garoto. E então, irmãos, eles iam tocando o maestro. Por sinal, ontem, parênteses, eu vi ontem uma coisa lindíssima em Salomão 2 pontos. Se vocês não viram, procurem ver. Um garoto que tem no máximo
7 anos, regendo uma orquestra sinfônica. Uma coisa lindíssima, sem errar um passo. Um garotinho louro, muito interessante. Mas sim, aí o garoto foi ver a sinfônica com os pais dele. Então, o maestro naturalmente comandava cada uma das partes da orquestra com muita habilidade, e toda vez que o maestro fazia um certo movimento, o músico que estava nos pratos, os pratos enormes, que para o momento certo de uma... Ele bate realmente assim, com a mão, né? Fica preso aqui, aquele quadro. Vocês já viram isso? Aí ele bate, né? Toda vez que o maestro apontava assim, na direção mais ou menos do homem com esses 2 pratos, qual é o nome disso? Prata mesmo. Eu imaginei que talvez você soubesse algum nome sofisticado para isso. Muito bem. Irmãos, que quando o maestro fazia assim, o garoto que estava absolutamente tomado pela qualidade da música, essa questão de gosto de música erudita não é genético, obviamente, né? Mas o garoto se envolveu com aquela beleza. E toda vez que o maestro fazia assim para a banda dos pratos, o garoto ficava assim esperando, né? Aí teve uma hora que o garoto não aguentou mais, e quando o maestro fez assim, já por fim assim, o garoto disse: bom! O garoto sozinho. E vocês sabem que esse pessoal ouve música como muitos ouvem sermão na primeira igreja da Cidade, sem barulho. E quando ele fez assim, o homem estava assim, aí o garoto aguentou e ele fez o barulho do prato. Bam! Realmente a família ficou absolutamente envergonhada. Nesse lugar não se faz barulho algum, né? Nem adulto e nem criança. Irmãos, tem que ser no tempo certo. Agora, para ser vida aqui, e processo de vida e decisão no tempo certo, como diz aqui o Salmo 1, olha, é preciso ter cuidado, é preciso dizer não para muita coisa. Não, ainda não é tempo disso. Toda vez que eu penso sobre fruto na estação própria, sabe o que eu penso? Em primeiro lugar, porque eu sou pastor e enfrento muitas dessas situações por onde eu ando. Por exemplo, ter filhos é uma das maiores bênçãos da vida. É verdade, é uma preciosidade. E lá vem processo, né? Não nasce grande, graças a Deus. Mas graças a Deus não fica pequeno. Você já pensou assim? Se o irmão... O trabalho que daria se o irmão Alcebiades entrasse no ventre da mãe dele para nascer. A minha ilustração é um absurdo próprio, para você lembrar, né? Nasce pequeno, né? Pequenininho. Ali, quando é de 3 quilos já é demais, né? Mas, irmão, não fica pequeno, não vai crescendo, e o crescimento é rápido, aquele é processo, né? Faz tanta bobagem, mas é próprio de criança, mas não é mais próprio aquela mesma bobagem de um junior, de um adolescente, muito menos de um jovem. Mas então, filho é uma das maiores bênçãos da vida. Mas o que eu já ouvi no gabinete pastoral ou em aconselhamento familiar a respeito da desgraça, segundo dizem, segundo as pessoas sofredoras dizem, geralmente são as mulheres. Porque quando as sofredoras grávidas entram no meu gabinete para falar mal da vida e para falar da desgraça de ter um filho no seu ventre, irmãos, é muito triste. Porque algo que pode ser uma bênção tão especial como dentro dos processos e do interesse de Deus, se torna verdadeira maldição para aquela pessoa. A vida ainda é uma bênção. Tanto é que há crianças que nascem que não foram apreciadas de jeito nenhum. Foram, inclusive, me perdoem aqui, esta afirmação muito forte, para quem foi muito cedo rejeitado pelos pais e foi adotado por alguém por puro amor. Mas, irmãos, essas pessoas rejeitadas desde o início. Aliás, como eu ouvi a história de um índio Yanomami, agora em dias muito recentes, 4 dias atrás, eu ouvi a seguinte história do irmão Evilásio. O Evilásio disse: olha, pastor, comumente os Yanomamis que moram aqui perto de Barcelos chegam aqui na minha casa. E eu tenho aprendido muito a lidar com eles, porque eles pedem tudo, os costumes são muito esquisitos, porque naturalmente não tem a mesma cultura que temos. E ele disse: recentemente chegou um casal aqui, bem jovem, ela grávida de 3 meses. E quando eles chegaram, eu notei que havia alguma coisa errada assim, no relacionamento deles, e o filho só dá trabalho. Naquela noite, houve dificuldades muito graves entre os dois. O índio, o homem, irado,
irado, e esmurrou o ventre da mulher dele. Matou o filho. E 2 dias depois ela foi ao posto de saúde só para tratar dos finalmente daquele aborto. Irmãos, há coisas trágicas acontecendo. É trágico uma criança não ser amada desde o início. É trágico para um casal ter esta experiência. Mas eu ia dizendo o seguinte: uma das maiores bênçãos da vida é ter filhos, mas da forma certa. Da forma certa. Na sociedade organizada, é porque os dois se amaram e se casaram, assumiram responsabilidades. Aliás, é bom dizer para você o seguinte: há estudos, há pesquisas no mundo todo a respeito do valor do processo de casamento ser um processo comum, um processo próprio, através de documentação como exigido em uma sociedade organizada. Se vocês não sabem, esse negócio de só se juntar porque nós nos amamos não dá certo. E as pesquisas nas universidades comprovam esta verdade. Elas não são ditas porque o mundo é mau. O mundo é mau. Então dá o seu fruto da estação própria. Estação própria. Porque houve o processo de conhecimento do homem e da mulher, eles se envolveram, eles se casaram, eles foram abençoados pela família e pela igreja, e acima de tudo por Deus. E aí quando chegam os filhos, são bênção do Senhor. E tem 1000 vezes mais possibilidades de crescer, entrar no processo da vida e dar bons frutos. Mas como Deus é bom, devemos sempre dizer que, pela graça e pura misericórdia de Deus sobre os homens, tantas vezes até uma pessoa rejeitada, como talvez algum de vocês aqui tenha se sentido desde o início da sua vida, ainda podem frutificar, porque Deus é Deus de bênção. Bênção e não maldição. Um dos homens mais virtuosos que eu já conheci foi um senhor nos Estados Unidos da América do Norte, na cidade de Birmingham, no Alabama. E quando ele me contou a história dele, sendo ele uma pessoa de caráter, que era pura bênção na igreja e na sociedade, eu disse assim: só Deus mesmo. E ele confirmava isso. Ele foi desprezado a ponto de que alguma família que conhecia a mãe dele, quando ele foi desprezado, disse: não, eu vou criar esse menino. Esse menino não se tornou apenas uma bênção na igreja, mas na sociedade. Ele era um diretor de banco nos Estados Unidos da América do Norte, reconhecido como um homem absolutamente honesto em tudo que fazia. E ele recebia o suficiente por conta desta sua característica. Muito bem pago, uma vida excelente do ponto de vista, inclusive, econômico e financeiro. Mas ele não valorizava mais este aspecto da vida financeira do que a sua vida espiritual. Tanto é que continuava com as disciplinas necessárias para continuar a abençoar a sua sociedade, especialmente como servo do Senhor Jesus Cristo. Processo, volto a dizer, demanda tempo. E como o processo demanda tempo, nós precisamos aprender a ter, por causa de processo demandar tempo, paciência com nós mesmos. Paciência com nós mesmos. Por exemplo, não ande por atalhos. Se há uma coisa que eu já aprendi, é que atalho é perigoso, irmãos. Só não é perigoso fazer atalho quando hoje, movidos pela alta tecnologia de GPS, eu falo esse GPS de aventura, como acho que eu faço. Por exemplo, um caboclo, eu chamo um rapaz que entende tudo das matas de uma determinada área, eu chego lá e digo: olha, eu quero passar 4 horas andando na mata. Não diga, pastor, eu só aguento. Você aguenta? Eu tenho 70 anos, mas eu tenho só 40. Aí nós entramos cedo de manhã, 6h30 da manhã, depois do café, a gente entra assim, nessa direção, na direção do sol. A gente anda 2 horas. Aí eu noto pelo sol, é fácil notar, porque o sol está na mesma posição até, né? Vai subindo, até meio-dia, depois está para o outro lado. Aí eu sei que aos poucos ele vai andando para a esquerda. Vai à esquerda. E às vezes até quase 90 graus à esquerda. Aí quando chega no fim de 2 horas, aí ele disse: olha, é bom nós voltarmos, porque se foram 2 horas para cá, são 2 horas para voltar. Naturalmente. Aí quando nós começamos a voltar, eu disse para ele assim: você sabe atalhar para onde está a canoa?
Aí disse assim, olha pastor, é o seguinte, eu vinha quebrando, vocês não são de mata, quebrando é o seguinte, você vai andando aqui, tem mato de alto e tem mato de pouca altura, né? Quebrando é o seguinte, eu ando aqui, quando eu vou andando assim, já, porque é prática, eu pego aqueles matos que estão dessa altura assim, eu quebro para frente, quer dizer, eu estou andando para lá. Porque na hora que eu me perder, se eu chegar lá e eu vejo o mato virado para lá, eu sei que eu vim de lá. Ele está pregando, está contra mim, né? Eu vou contra o quebrado, sabe? Mas quando chega lá, depois das 2 horas, você diz assim, vamos voltar para a canoa? Aí eu disse, olha pastor, é o seguinte, eu volto, mas são mais 2 horas. Eu disse, mas olha, eu estou no meu GPS, que eu nem disse para ele que eu tinha. Eu abro o GPS assim, mas olha, a nossa canoa está a 300 metros daqui. Se a gente for direto, se direto eu não sei. Aí chega a hora de eu mostrar para ele que eu sou civilizado, né? Aí eu disse assim, então agora você me segue. E eles ficam com olha, eles ficam apavorados com o que eu disse, né? Agora o senhor me segue. Ele pensa que eu sou um citadino que não tem nada disso, né? Mas ele diz, então você me segue. Aí eu vou na frente e ele vai atrás de mim. Eu vou direto, não vou nem quebrando. Eu vou só olhando para a telinha que diz exatamente o que eu acabei de fazer, umas clicadas no meu GPS, que diz que do ponto 50 para o ponto 1, que é lá de onde eu saí, é uma reta, é igual isso aqui assim, olha. Inclusive tem esses tracinhos assim, é assim, aparece assim mesmo. Aqui, aí eu vou direto aqui, aí naturalmente que se tem igarapé, eu não fico andando por ali, né? Eu atravesso aqui pelo meio, o caboclo assustado atrás de mim. Aí depois de 300 metros, o que é que aparece? Aparece a canoa. Mas olha, isso é alta tecnologia. Na vida não é assim. Atalho é bronca feia. Quando eu era seminarista, pobre, e ainda pagando para ser pastor na Igreja Batista Betânia em João Pessoa, que é assim mesmo. Se o meu pai não suprisse, eu passaria até fome. Lá no Seminário do Norte. Não é todo seminarista que passa por isso, mas eu passei no meu tempo. Mas eu servi a Deus com alegria. E da verdade, com alegria. E cresci. Porque era um tempo de crescimento. Era tempo de aprender das oportunidades. Né? No meu processo, teve bronca feia. Na igreja eu chegava reclamando com o meu conselheiro, disse assim, um dia você vai agradecer a Deus. Porque você está passando por isso, aí a palavra mágica, agora. É porque era o tempo, no meu processo de vida, é tempo de aprendizagem, Tem muita coisa dura que a gente passa no tempo de aprendizagem. Mas aí, é maravilhoso quando a gente chega numa igreja grande, numa situação complicada, e a gente mantém a calma. Porque já experimentou antes. E a profecia do Haroldo Charlie, para mim, meu conselheiro naquela época, valeu. Porque eu já me vi em cada situação em igreja que até o diabo duvida. Mas aí foi tranquilo, porque eu sabia, não, isso não, é só eu manter o rumo. Eu sei qual é o rumo, eu vou manter. Pode espirrar quem quiser, infernizar minha vida por um tempo, mas no fim é aqui. E é. Pois bem, irmão, aí você fica, na vida a questão é séria. Eu ia visitar no tempo daquela minha pobreza, eu saí do seminário, onde a comida não era tão boa, porque era um refeitório geral e seminário passando por apuros. Aí eu andava 20 minutos e ia para a casa de um tio meu chamado Davi Heiker, que morreu com 92 anos, há 2 anos atrás. Aí eu chegava lá, irmãos, aquilo era um paraíso para nós. Eu e meu irmão, que na época estudava lá também. É porque lá era o maior banquete. A minha tia, por afinidade, era uma cozinheira de mão cheia. Aí era um jantar fabuloso, geralmente era quinta-feira à noite. Muito bem, aí ele comentando comigo, sabendo a vida que nós passávamos. Aliás, tem um provérbio que diz, o Rafael que nós passávamos. Rafael é o nome do um dos meus netos, por sinal. Nós passávamos o Rafael. Mas quando nós estávamos lá no banquete, dizia assim, olha, Norton, não fica preocupado com bens materiais. E crente, membro da igreja Batista Capão. Porque no tempo certo, Deus vai dar tudo o que tu precisas. E é assim. Já pensou se eu não tivesse acreditado que no tempo certo Deus me daria casa, me daria o que preciso de conforto na minha idade? O que é que eu teria feito? Talvez tivesse feito o que um fez. Não tem nenhum familiar dele aqui conosco, por isso que eu vou contar essa história. Eu já olhei, eu preciso ver a cara de vocês. Mas eu posso contar essa história que para mim é uma das mais dramáticas. Um cidadão, vou chamar ele de João, que é o nome comum, né? O João pisou lá na igreja algumas vezes, deve ter gostado, porque voltava.
Mas aí o garoto ficou muito interessado, assim, com uns 22 anos, 23 anos, ele ficou muito interessado em ficar rico ligeiro. Abriu um atalho. Aí, em vez de se preparar, estudar, ou então conseguir uma profissão que pudesse oportunamente render, vai render num mundo mal como o nosso, onde há tanta desonestidade e falta de bom senso. Uma pessoa em qualquer profissão, se dedicar mesmo, vai ser um marco tão grande que as coisas vão correr para ele. Pintor é assim, motorista é assim, administrador é assim. Não vai. E sem ter que mentir. Político até, pode ser. Há poucos, na verdade, né? Mas pode ser sim. Há alguns, eu conheço alguns. E o garoto João, 22 anos. Daqui a pouco a mãe dele, ele já não veio mais à igreja. Primeira de Manaus, meu primeiro pastorado. Mas a mãe dele veio me visitar e disse: pastor, o João está numa boa. Pastor. Olha, de repente, pastor, de repente, só se o senhor visse, está bem de vida. Já deu casa para um, casa, mesmo se for uma casinha, né? Casa para outro, presentes. Eu que não sou nenhum louco, e já passei por alguns processos, no meu coração, só no coração, a gente não tem nenhum direito de ofender os outros, especialmente quando não sabem a verdade. Aí eu disse assim no meu coração: aí tem. E tinha. Passados uns poucos meses, menos de um ano, 2h30 da madrugada, trim, alô, pastor Norton falando: pastor, corra aqui, mataram o João com 5 tiros, aqui em Educandos. Não diga, irmão. Olha, nem pastor diz tudo o que pensa. Aliás, eu ensinei isso para os meus filhos, no processo de crescimento deles, são todos adultos já. Disse: meu filho, na sua vida nunca responda a todo e qualquer incentivo, na tampa. Não, tem coisa que você tem que guardar aqui, olha, para usar na hora certa, se aparecer a oportunidade certa para usar. Mataram o João com 5 tiros. Você sabe por que mataram o João? Porque o João quis ficar rico rapidamente, e é fácil. É vendendo o corpo, ou vendendo a alma, ou vendendo cocaína, ou vendendo qualquer outra sorte de droga. E há outros atalhos, né? Prazer, vou entrar no alcoolismo, né? E na questão do alcoolismo, tem muita gente, vou dizer isso para os irmãos, o benefício dos irmãos. Tem muita gente que diz: não, o alcoolismo é aceito pela sociedade, é coisa fraca. Não é não. Na própria igreja, primeira de Manaus, há várias famílias sofrendo amargamente por causa de um pouquinho de álcool. E cresceu. Começou com uma cervejazinha, aí graduou para álcool. Eu encontrei algumas pessoas em Barcelos que graduou, sabe para quê? Vocês vão se assustar dessa. Vão pensar até que é brincadeira do pastor. Álcool extraído da gasolina por um processo físico, que é o seguinte, para quem quiser beber, por sinal. Você compra 1 litro de álcool, coloca dentro de uma PET de 2 litros, coloca mais, já está com 1 litro. PET tem 2 litros, né? Você coloca 1 litro de gasolina, ensinando para você beber e ver como é bom. 1 litro de álcool, de gasolina, nossa gasolina tem muito álcool, você sabe disso. Aí, mais meio litro de água, aí você tampa e sacode, aí deixa lá para quietar. Aí o que é que acontece? Separa, o álcool se une à água, o químico aqui saberá disso, e o que é gasolina mesmo, se separa. Aí eles tiram a gasolina e colocam aqui, o resto. Poucos resistem. Mas a desgraça da necessidade de beber álcool é tão grande que quando ele não tem dinheiro, ou está em um lugar onde não tem, lá no interior onde não tem álcool para vender, ele bebe e morre. Tem muita coisa que mata no processo da vida. E quem é sábio leva a sério as orientações da palavra de Deus, que são imutáveis.
processos. Repito as afirmações do meu professor John Newport, nos anos 70. Os princípios fundamentais da vida são poucos, mas são fundamentais. Dois dos principais são processos e consequências. Gálatas nos diz isso com muita clareza, né, irmãos? Sobre consequências. Gálatas. Não vos enganeis, Deus não se deixa escarnecer, pois tudo que o homem semear, isso também se fará. E nós semeamos o que é bom, o que traz bons resultados, o que traz, acima de tudo, glorificação a Deus. E o resto é apenas vitória. Vitória em Cristo. Que Deus os abençoe. Amém.